Mais uma polêmica, uma nova divergência entre as propostas do governo federal e do projeto de Ratinho Júnior para as empresas públicas do Paraná começou a causar atrito na relação do presidente Lula com o governador Ratinho. Com viés liberal e privatista, Ratinho quer acelerar a venda de ações da Copel, mas a oposição na Assembleia vê no governo Lula a possibilidade de barrar essa iniciativa. Na semana passada, a bancada de oposição na Alep recorreu à Advocacia Geral da União pedindo a intervenção do governo federal no processo de venda de ações da Copel. A alegação é de que a operação causaria prejuízos à União, já que o BNDES é o segundo maior acionista da estatal paranaense. A venda de ações da Copel foi proposta por Ratinho e aprovada na Alep no final do ano passado. O governo alega que a operação vai garantir maior agilidade nos investimentos e que o Estado não deixará de ter controle da companhia. Já o bloco crítico ao governador Ratinho Júnior na Assembleia justifica que a iniciativa fere o contrato de concessão que exige anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O líder da bancada do PT, deputado Arilson Chiorato, foi a Brasília se encontrar com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Em contato com a equipe do RIC Notícias Opinião, o deputado Chiorato contou como foi essa reunião na capital federal. Eu estive em Brasília, junto com a deputada federal Gleisi Hoffmann, e fomos ao encontro do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, para tratar de um tema muito importante do estado do Paraná, que é a venda da Copel. Explicamos ao ministro tudo que a Copel representa para o estado do Paraná e como foi feito um processo acelerado dentro da Assembleia e por parte do governo do estado para que fosse vendida. E duas coisas têm de ligação direta com a União. A primeira delas é o fato da Copel não ter pedido à ANEEL autorização. Existe um contrato do ano de 98 entre a Copel e a ANEEL de distribuição e geração de energia, em que coloca que qualquer tipo de alienação feita pela estatal tem que ser comunicada imediatamente à ANEEL, pedindo a sua autorização. Não foi feito. O segundo ponto, que diz um prejuízo financeiro ao patrimônio da União, a diminuição dos valores das ações do BNDES, o segundo maior acionista depois do governo do estado. Vamos lá, esse daí é o Arilson Chiorato. O deputado também reforçou que está disposto a judicializar o caso em todas as instâncias possíveis para barrar a venda da Copel. Vamos ouvir. Tanto eu quanto a Gleisi e as demais bancadas da oposição, junto com o presidente Lula, estão muito preocupados com o que o Ratinho quer fazer com a Copel, e nós vamos recorrer a todas as instâncias possíveis para barrar essa aberração nesse momento tão triste para o Paraná, e é ter na Copel entregue a preço de banana, uma empresa que vale 23 bilhões de reais e no último ano teve 5 bilhões de lucro. O governador do estado quer vender ela por em torno de 3,5 bilhões. É um absurdo, uma privatização branda, indireta, uma vergonha. A produção do RIC Notícias Opinião procurou também o atual líder do governo, o deputado Marcel Micheleto, do PL, e o deputado Hussein Bacri, do PSD, que será o líder de Ratinho na Alep a partir de fevereiro. Nenhum dos dois quiseram gravar entrevista conosco. Mais um assunto, na verdade, é mais uma pauta, né, defendida, levantada por Ratinho Júnior nos últimos 4 anos e na campanha de reeleição, que vai enfrentar resistência. Nesse fim de semana, inclusive, o governador deu uma entrevista, deu uma declaração, né, acho que o jornal O Globo repercutiu, inclusive, que Ratinho quer, ele até pretende ter uma interlocução melhor com o presidente Lula, mas isso ainda não aconteceu. É uma conversa que precisa ser levada muito ao pé da letra, né, Pedroso? Porque são interesses opostos, porém que alguém precisa sair vencedor nessa história toda aí. A Assembleia já aprovou a venda no final do ano passado e o governador vai, acho que de todas as maneiras, lutar para que esse plano, esse projeto saia do papel. Olha, você acerta quando você coloca esse assunto da Copel como um ponto importante na construção do que será o diálogo entre o governo federal e o governo do estado. De fato, o governador Ratinho Júnior, como outros governadores aqui do sul do país, do centro-oeste, do sudeste, foram governadores que não estiveram alinhados, que não estiveram na campanha do PT. Então cabe sim ao governo do PT, ao governo federal, saber o caminho, encontrar as pontes necessárias para construir esse diálogo. Quando a gente começa a perceber que você tem a polêmica dos pedágios, você tem a polêmica dessa questão, né, da venda das ações da Copel, quando você entende todos esses pontos e começa a imaginar que é possível uma interferência, né, mesmo depois da Assembleia Legislativa ter se posicionado, mesmo depois do governador do estado ter se posicionado, então assim, se essa interferência de fato acontecer, Escola, a gente já sabe que as bases do diálogo vão ter começado mal. Porque veja só, você tem a legitimidade dos atores envolvidos. A Assembleia Legislativa
tem a delegação do povo do Paraná, o governador também. Então, se você agora, através de uma agência que regula o setor, se ela, né, que ela tem como papel, na verdade, controlar, garantir a competitividade, garantir a boa prestação, os interesses do consumidor, ela não é feita, ela não deveria ser utilizada como instrumento político. Mas caso ela seja utilizada como um instrumento político para barrar esse tipo de coisa, eu entendo que parte desse diálogo da escola já vai começar torto. Porque pense bem, os grandes projetos, os projetos prioritários do governador, o governo federal breca. Em que bases vão se dar esse diálogo? Eles vão sentar na mesa para quê? É muito difícil. Então, para que todo mundo consiga avançar, é importante que os dois lados possam ceder. O governador Ratinho Júnior, de certa forma, já cedeu. Esteve presente na reunião dos governadores, tem mandado sinais de que quer conversar. Agora fica a expectativa como o outro lado vai responder. Sem contar que os dois lados, eles estão muito interessados, né, Pedroso? Eles, na verdade, estão muito interessados não, né? Eles têm muitos interesses, né? Inclusive, em função, como a gente disse na pauta anterior, em 2026. Tanto a esquerda quanto a direita, ou pelo menos esse viés de direita do Ratinho Júnior, os correligionários de cada lado, eles têm interesses nas eleições, nas eleições tanto municipais agora de 2024, quanto 2026 lá na frente, as eleições majoritárias. Então, esse discurso, esse debate aí, ele não pode ser tirado também, porque é um debate que vai envolver o Paraná todo, a economia do estado, e não pode ser tirado tanto, o que não vai... isso é um desejo meu, né? Mas a discussão política vai tomar muito... vai tirar muita energia desse debate, né? Isso que eu queria dizer. O debate político, ele vai se concentrar muito mais do que o debate prático, do que o debate técnico, né? Exatamente, Escola. Vamos lá, a gente não pode esquecer que os dois têm concepções de mundo, têm perspectivas diferentes. Mas do mesmo jeito que parte do PT ou parte de uma leitura mais à esquerda faz, por exemplo, temos que esvaziar a extrema-direita. Isso só vai ser possível também eles respeitando as lideranças que são tidas de centro e centro-direita. Porque se a todo momento as lideranças de centro-direita forem atropeladas, o que acaba sobrando no espectro político são os debates mais extremistas. Ou seja, quem quer fortalecer concretamente o diálogo escola tem que estar aberto e permitir que o diálogo aconteça. E para que o diálogo aconteça, você não pode querer impor a sua vontade em todas as vezes. Ou seja, tem o debate do pedágio, vai lá, ou quem foi derrotado na Assembleia e tenta impor as suas decisões através do governo federal. Perder o debate da Copel, tenta através do governo federal impor suas decisões. Isso não é a construção do diálogo, isso na verdade é tentar usar o argumento da força e não a força dos argumentos para conseguir resolver as coisas. Tá aí, esse é o Giuliano Pedroso, nosso comentarista, nos ajudando a entender e contextualizar um pouco do que acontece aqui no nosso estado e que afeta a nossa vida. O mais importante é isso, não só o que acontece no Paraná, mas como isso impacta diretamente na vida do contribuinte, do paranaense, que no fim das contas é quem paga a conta de muitos dessas discussões políticas que acabam se tornando práticas.